Na manhã desta quinta-feira, 27/2, o governador da região da Lombardia, a mais rica da Itália, decidiu entrar em quarentena autoimposta por 2 semanas depois que um auxiliar dele foi diagnosticado com o novo coronavírus. Essa região italiana se tornou o novo centro da crise ligada ao surto, que começou na China em dezembro. A doença já infectou mais de 82 mil pessoas em 50 países, e agora há mais novos casos sendo descobertos fora da China do que dentro. Mas como a situação mudou a ponto de o governo chinês prever o controle da transmissão da doença até abril e a Itália ter cidades sob quarentena e uma explosão de centenas de casos que afetou outros 6 países, incluindo o Brasil. Atualmente, a Itália tem o maior número de casos de coronavírus na Europa, com mais de 400 infectados e 12 mortes. Todos os mortos eram pessoas idosas, que apresentavam quadros clínicos já muito comprometidos por outras doenças. Na crise atual, o principal desafio das autoridades é que o novo vírus pode passar de uma pessoa para outra antes de aparecem os sintomas, que podem simplesmente não aparecer nunca, a depender do paciente, algo diferente do que ocorreu com outra doença ligada a um coronavírus, a Síndrome Respiratória Aguda Grave, SARS. Isso tem 2 consequências práticas: torna muito difícil tanto encontrar o paciente zero, aquele que deu início ao surto, quanto monitorar todas as pessoas que tiveram contato com pacientes infectados. Ainda que possa gerar estigmas, identificar o paciente zero é importante para alguns cientistas porque ajuda na compreensão de como, quando e por que o contágio aconteceu. Mas o governo abriu uma investigação em torno de um possível paciente um homem de 38 anos identificado como Mattia, que mora em Codogno, cidade de 16 mil habitantes considerada o epicentro do surto italiano. O primeiro-ministro da Itália, Giuseppe Conte, acusou um hospital de falhas de procedimento para diagnosticar e isolar esse homem, que foi internado em estado grave. Segundo a imprensa italiana, suspeita-se que esse homem esteja ligado à transmissão do vírus para a mulher grávida, um amigo dele e 3 idosos que frequentam o bar do pai desse amigo, além de 8 profissionais de saúde e pacientes do hospital onde ele foi atendido. Um dos problemas apontados pelo governo é que o hospital não tratou o caso como suspeito do novo coronavírus, já que não havia ligações claras entre o paciente e a China, e teriam se passado 3 dias até que ele fosse isolado. As autoridades locais de Codogno negam qualquer falha de procedimento. Mas a pressão tem aumentado em torno da investigação que tenta descobrir a origem do surto. No sábado, 22/2, o primeiro-ministro italiano, Giuseppe Conte, anunciou a implementação de medidas extraordinárias para tentar conter o surto no norte do país. Nas regiões da Lombardia e Veneto, 11 pequenas cidades estão isoladas sob um plano de quarentena. Durante as próximas 2 semanas, 50 mil residentes não poderão sair das cidades sem uma permissão especial. O temor em torno da doença afetou também cidades que estão fora dessa zona de quarentena, exemplo de Milão, capital da Lombardia, que tem 1,3 milhão de habitantes e concentra 10% da economia italiana. Jogos de futebol foram cancelados. Desfiles de moda, esvaziados. Pontos turísticos estão fechados e diversas empresas passaram a adotar trabalho remoto. Em um dia, a Bolsa de Valores de Milão despencou 5%. Em Veneza, que não está sob quarentena, mas está localizada em uma região, Veneto, com cidades fechadas, o carnaval foi encerrado 2 dias antes do previsto. O avanço da doença na Itália também já começa a afetar outros países. Casos na Áustria, Croácia, Grécia, Suíça, Argélia, França, Espanha, Alemanha e Brasil foram ligados a pessoas que estiveram no norte italiano. Para o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, episódios como o surto na Itália reforçam a visão de que o novo coronavírus tem potencial pandêmico, porém ele não acredita que haja, ao menos por hora, uma propagação descontrolada da doença ao redor do mundo. Gradualmente, aulas foram suspensas, empresas reduziram expedientes ou fecharam, sistemas de transporte público foram paralisados,
a circulação de pessoas nas ruas foi praticamente proibida. Por fim, a medida mais restritiva foi o fechamento de cidades inteiras. Essas ações podem ter impacto econômico e social em indivíduos e comunidades. No entanto, estudos mostram que a adoção em etapas dessas intervenções podem reduzir a transmissão em comunidades, explica o Centro de Controle e Prevenção de Doenças do ZEUA, CDC. Há uma tendência de queda no número de novos casos no país há mais de 2 semanas. E pela primeira vez, a China deixou de corresponder à maioria dos novos registros da doença no mundo.